Mas hoje é o 15, e o Benjamin Franklin, né, estadista Benjamin Franklin, ele falou que esse é o Salmo do Cavalheiro. Achei interessante. Ele disse que é o Salmo do Cavalheiro. O que é um cavalheiro? É um homem gentil, um homem cortês, nobre, digno, né, ou uma mulher gentil, uma dama, né, uma mulher nobre, digna, que tem boas atitudes, boas intenções, que tem bons sentimentos. Então, o Benjamin Franklin disse que esse salmo, ele chamou o Salmo do Cavalheiro. É uma pessoa que tem boas intenções, né? Uma pessoa que tem boas atitudes. E assim a vida, o padrão da vida é a própria palavra de Deus. Esse é o padrão da vida, viver a vida de acordo com a Bíblia. Por isso que ele chamou o Salmo do Cavalheiro, ou da Dama. Tá? Pessoal, para a gente entender o Salmo 1, vamos juntos aí no versículo 1, vamos começar a estudar versículo por versículo. Vamos no Salmo, o versículo 1, vamos ler juntos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, né? Quem há de morar no teu santo monte? Estou com uma imagem aqui do tabernáculo, né? O salmista perguntou assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Então, para a gente entender o salmo, a gente tem que entender o que é tabernáculo, né? Então eu vou tentar explicar aqui no começo da mensagem de hoje, explicar para vocês um pouco sobre o tabernáculo. Talvez você já conhece, talvez você não conhece ainda nada sobre o tabernáculo. Então vamos lá, quando o povo saiu do Egito, lembra lá do Moisés, as pragas, o povo saiu do Egito, Deus ordenou que Moisés fizesse o que está na tela, um tabernáculo, né? O tabernáculo, ele era montável e desmontável. Lembra que eles estavam andando, peregrinando rumo à terra prometida? Então eles paravam num lugar, eles montavam esse tabernáculo, eles ficavam ali algum tempo, eles desmontavam o tabernáculo e eles então seguiam a viagem, tá? Ele era portátil, né? E interessante falar também que Deus falou para Moisés cada parte desse tabernáculo, tá? Cortina, cor de cortina, tamanho da tenda, a forma que seria construído, tudo está lá em Êxodo capítulo 25, tá? Depois se você quiser anotar e depois estudar em casa, é o livro de Êxodo, capítulo 25, lá está toda a construção de como deveria ser o tabernáculo. Deixa eu mostrar algumas imagens para ver se facilita o seu entendimento. Vamos ver o que tem lá no tabernáculo, o que tinha lá. Em primeiro lugar, as cortinas, né? Você vê que em volta dele não é muro de cimento, tá? Porque ele é desmontável. Então não é um muro de cimento, não. Ele é feito de cortinas, porque ele precisa ser desmontado, tá bom? Essa é a parte ali externa do tabernáculo, as cortinas. Aí nós temos ali dentro da cortina já, né, dos muros do tabernáculo, nós temos o altar do holocausto. Deixa eu explicar para você o que é isso. Eles entendiam que o pecado tinha que ser pago por sangue, né? Então tinha que ser um sangue de um animal que tinha que morrer ali para que perdoasse o pecado do povo ou da pessoa, né? Então por isso que Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele é chamado do Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus foi o sangue tão precioso e o único que poderia valer por todos os animais desse mundo, né? E a partir de Jesus, nós não mais sacrificamos nenhum animal no altar do holocausto, porque o próprio Cristo foi o supremo sacrifício, tá? Por isso que você não vê hoje nas igrejas um altar de holocausto, porque Jesus já fez isso, diz o livro de Hebreus. Mas irmãos, eles levavam ali, você vê que tem um chifre em cada canto, porque eles amarravam ali naquele chifre, eles amarravam os animais, e realmente ali os animais eram mortos ali, o sangue era derramado ali naquele altar, simbolizando exatamente o sacrifício a Deus, a expiação do pecado, tá bom? Era desse jeito. Aí, ali fora da tenda, você vê que tem uma bacia de lavar as mãos, né? Tem uma bacia de bronze. Então, os sacerdotes ali, antes deles entrarem ou executarem os seus serviços ali fora ou ali dentro, eles lavavam as mãos, no símbolo de purificação, de pureza, de consagração, né?
Então você vai ver até na Bíblia muitas vezes essa frase, assim, eu lavo as minhas mãos, né? Eu me consagro. Então eles eram um símbolo de consagração, de vida e de se entregar completamente naquele momento ao culto a Deus. Também temos ali a tenda, né? Logo ali atrás. Essa é uma foto de dentro da tenda. Você veja as estacas no chão, né? Porque ela era montável, mas dentro dela, veja ali que tinha duas câmaras, né? Você vê que tem ali ao lado seu esquerdo, ali chamado Santo dos Santos, e aqui ao lado do seu direito, um espaço maior, nós temos algumas peças, algumas mobílias, que eu vou explicar para vocês ali o que tinha naquele lugar, né? Aqui. Então, essa imagem mostra bem, né? Tinha ali, olha lá, aqui lá do seu direito, o lavatório, o altar do holocausto aqui fora, né? O pátio. Aí entrando na tenda, você tem ali o lugar santo, a mesa dos pães, mais à frente o altar e embaixo ali o candelabro. E aí o véu, e aí o lugar santíssimo com a arca da aliança. E aí tem inclusive as medidas, todas as medidas ali na tela. Vamos ver aqueles objetos que estão fora ali do lugar santíssimo, estão no lugar santo. Nós temos ali a mesa dos pães. Tá? Todos os sábados, escute bem, todos os sábados o sacerdote punha 12 pães sem fermento, tá? E retirava aqueles pães antigos. Colocava 12 pães novos, retirava 12 pães antigos. Também tinha o candelabro. Não existia energia elétrica, a iluminação era feita por esse candelabro, e tem sete castiçal, né? Sete lâmpadas, e ali você vai, o símbolo 7, né? Que é um símbolo muito forte, Deus fez o mundo em 7 dias, então eles também enchiam com azeite de oliva, porque não tinha energia, aí o azeite queimava, e assim fazia iluminação ali, além do símbolo, também todo o símbolo espiritual da iluminação. E também, por último, o altar do incenso, aqui mais à frente, né? O incenso era uma resina aromática de alguma árvore, né? E era símbolo das orações, né? Não sei se você já viu uma música, acho que da Alda Célia, que ela fala que Deus vai levar o incenso, né? Esse negócio de incenso hoje parece mais religiões, enfim, não evangélicas, a gente não tem esse hábito de incenso, mas eles tinham esse hábito lá, e tem um versículo na Bíblia que fala que era a oração, né? A oração dos santos subindo a Deus através daquela fumaça, daquele incenso. Era um símbolo judaico, e isso já foi, irmãos, isso já foi ultrapassado, tá? Nós não temos aqui nesse altar nem altar de incenso, nem mesa de pães, nem candelabro, porque a gente diz o livro de Colossenses que algumas coisas se passaram, né? A antiga aliança e a nova aliança foi estabelecida por Jesus Cristo. Então a gente tem que conhecer o Antigo Testamento, mas não significa que a gente vai ter aqui um shofar, vai ter aqui uma arca da aliança. É a antiga aliança, são símbolos bonitos, são símbolos judaicos, e naquela época tinha um simbolismo e um momento de fé daquele povo, né? E aí sim, o véu, aquele véu ali separando as duas câmaras, e chegava-se ao lugar santíssimo, que é lá dentro, né? Aquele lugar santíssimo só tinha um móvel, a arca da aliança, né? Está lá dentro, ó, a arca da aliança. A arca da aliança, irmãos, era o objeto de mais temor, de mais respeito. Era a própria presença de Deus. Está aqui a arca da aliança, aqui embaixo à sua direita. Eles tinham uma reverência a essa arca. Eu até quero falar mais sobre ela aqui com vocês. A arca da aliança, ela era uma caixa, e ela era revestida de ouro, tá? Ela tinha 2 querubins em cima dela, né? E também de ouro. E ela tinha algumas coisas dentro dela. O que tinha dentro dela? Lembra do maná? Aquele maná que o pessoal comeu lá no deserto, tinha um maná lá, um exemplo do maná. Tinha as cópias dos mandamentos, né? As tábuas dos mandamentos, lá que foi dado por Moisés também. E tinha a vara de Arão, que foi usada para abrir o Mar Vermelho, fazer tantos milagres ali em Faraó, e aí na saída do Egito até chegar na Terra Prometida. Então ele tinha 3 coisas. Tinha os 10 mandamentos, as placas, as tábuas dos 10 mandamentos, tinha o maná,
e tinha a vara de Arão. E é interessante, pessoal, que aí dentro do Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, e entrava só uma vez por ano, e ele tinha ainda muito respeito, e entrava inclusive amarrado e com sino, porque se ele morresse ali dentro, ninguém podia ir lá buscar, tinha que puxar ele para fora com uma corda. De tamanha reverência, tamanho respeito, e era realmente assim que Deus se manifestava naquela época. Deus se manifestava naquele lugar, naqueles símbolos de fé, assim que Deus se manifestava, se revelava para o Antigo Testamento, para o povo judeu. E eu tenho até um texto aqui, que eu posso mostrar para vocês, que fala sobre uma pessoa que morreu por desrespeitar a arca. Vamos ler o que está lá em 1 Samuel 6, 19, 21, vamos lá? Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Então, irmãos, realmente eles tinham uma grande reverência, um grande respeito. Você lembra também de quando Moisés ele chega lá na sarça, Deus fala uma coisa para ele, né? Tire as sandálias dos pés, né? Porque o lugar que você está é terra santa. Então, assim, existia um temor a Deus, né? Um temor, um tremor. Hoje parece que a gente vive um tempo da graça e as pessoas hoje abusam, né? É comum você ver, por exemplo, um ladrão faz um assalto, ele fala assim: graças a Deus eu não fui pego pela polícia, né? Então é comum você ouvir isso, né? Pessoas fazendo coisas erradas e ainda agradecendo a Deus, né? Pela coisa errada que fez. Fica imaginando aquele texto de Ananias e Safira, né? Que Pedro fala assim: quanto você vendeu? Ah, por tanto, o homem morreu. E você, a esposa, portanto, mentiu também, morreu, né? Imagina na rua, aí o cara está morto, o que foi? Mentiu, né? Fica imaginando se fosse assim hoje, né? Então, por isso que a gente vive hoje o tempo da graça e não da lei, né? Naquela época era pesado, né? Mas eu também acho e aguardo o dia que Jesus voltar. Ele vai voltar montado num cavalo, diz a Bíblia, e ele vem para julgar a terra. E ele vem como leão da tribo de Judá, né? O tempo da graça pode se fechar. Nós vemos um tempo ainda hoje que está muito solto, a coisa está muito bagunçada, falta-se respeito diante das coisas de Deus, falta-se respeito ao nome de Deus. Até um dos versículos fala do mandamento, fala: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Eles tinham muita reverência, muito respeito, e hoje a coisa está bem bagunçada, mas eu penso que esse dia pode chegar ao fim e Deus fechar as portas da graça. Achei legal essa semana uma mensagem, até encaminhei aí no grupo da célula de jovens, falando assim: a volta de Jesus vai ser igual os portões do Enem. Quando fechou, acabou, né? Então não vai ter jeito de entrar não. Se fechou o portão do Enem, não entra mais. E assim também vai ser a volta de Jesus. Teve alguém que ficou para fora aí hoje? Espero que não, né, Rafa? Então, todo mundo tem entrado nos portões do Enem nessa tarde da segunda semana das provas, tá? Vamos lá. Davi e a arca da aliança. Ainda falando sobre a arca, eu queria ler com você mais um versículo que está ali em 2 Samuel. Vamos ler lá na tela. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Qual que é a história? O rei Davi, ele tentou por 2 vezes trazer a arca a Jerusalém. Vocês lembram da história lá antes do Eli, sacerdote Eli, os filhos Hofni e Finéias? Eles eram meninos tão irresponsáveis que aí quando o pai dele morreu, a mulher de um teve o filho, falou assim: e acabou, foi-se a glória de Deus, né? Os meninos eram complicados e Deus, o nome de Deus era envergonhado, porque os meninos tinham relação com as prostitutas na porta da tenda sagrada, e assim Deus foi envergonhado, e a arca foi roubada, e a palavra foi: e acabou, foi-se a glória. E Davi buscou essa arca. Davi decidiu buscar a arca
lá na mão dos filisteus, e ele tentou por 2 vezes. A primeira vez que ele buscou a arca, aconteceu isso. Ele estava trazendo a arca, todo animado, toda feliz. Aí diz que os bois tropeçaram. Você imagina aqueles bois carregando aquela arca. A arca vai assim para cá, né? Aí não era asfalto na época, nem esse carro conversível que você tem hoje. Eram uns bois, era uma coisa bem rudimentar. E aí vem aquela arca ali tremendo. E de repente os bois tropeçaram, aquela arca foi cair. Diz que um homem foi lá segurar e morreu, porque não era para encostar. A única pessoa que podia encostar na arca eram os levitas. Só eles poderiam encostar na arca. Olha o tamanho do respeito. Aí Davi falou assim, parei com essa arca, eu não levo essa arca mais para lugar nenhum. E ele manda ficar ali, tinha uma casa ali perto, a casa de um homem. E aí ele fala assim, não, deixa essa arca aí, a casa de Obed-edom. E aí a arca fica lá na casa. Davi fala, não, eu não vou mais carregar essa arca não, porque o outro morreu, daqui a pouco sou eu que morro. Né? E aí, beleza, ficou lá, só que Davi ouviu falar que Deus estava abençoando a casa daquele homem, que a arca estava. E Davi fala, não, eu vou buscar essa arca. E pela segunda vez, então, Davi busca, só que agora ele faz diferente, ele reúne os levitas, e diz a Bíblia, você imagina isso aqui, gente? O texto está em 2 Samuel 6, depois você pode anotar e ler em casa toda a passagem, mas o texto vai dizer, olha o que diz aqui, que cada 6 passos, escute bem, cada 6 passos fazer um sacrifício a Deus. Imagine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava um boi, mais 6 um boi, imagine para chegar essa arca em Jerusalém. Mas Davi entendeu que deveria ser transportada com muito respeito, com muita reverência, e aí diz que ele chegou, né, essa arca chegou lá nos portões de Jerusalém, e ele estava tão feliz que ele estava dançando, e a Mical, né, julgou ele, né, ela disse que ela julgou ele, porque ele estava dançando, tão feliz que ele estava, tão alegre, dançando na presença de Deus, dançando de frente à arca, né. Então, irmãos, eu quero que você entenda o que o Salmo 15 está dizendo quando ele fala assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Irmãos, para a gente entender o Salmo, a gente tem que entender o contexto. Quando fala tabernáculo, eles estão referindo assim, exatamente à própria presença de Deus. Né? Quem pode morar lá no tabernáculo? Quem pode morar perto da arca? Né? Quem pode morar tão perto da presença de Deus? Né? Então é isso que está envolvido nesse salmo. O Salmo 24, ele é muito parecido com o 15. O Salmo 24 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus Cristo morreu, diz que o véu se rasgou, tá, pessoal? Eu acho muito lindo esse texto. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Joga para mim ali. Olha o que diz em Mateus 27, 50 e 51. Vamos ler juntos? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Deixa eu falar para você, Salomão, ele fez uma réplica do tabernáculo. Só que ele fez uma réplica com tamanhos... tipo um Edir Macedo da vida, sabe? Assim, negócio meio fora do normal, né? Algo assim, grandioso. E aí ele fez isso, Salomão. Né? Era um sonho de Davi. E Salomão que fez, na sua época, um templo grandioso, majestoso. E diz que essa cortina, que tinha a mesma coisa que tinha lá. Tinha o Santo dos Santos, né? E tinha... tudo que tinha lá, tinha a mesa dos pães, o altar do incenso, tudo tinha lá no templo de Salomão, só que num tamanho maior. Tá? E diz que essa cortina que Salomão colocou lá, sabe quanto que ela tinha? De espessura, 10 centímetros de espessura, escute bem, 10 centímetros essa cortina do templo de Salomão. E diz que quando Jesus morreu, a cortina se rasgou. Diz que nem um boi poderia rasgar essa cortina, puxando essa cortina da tamanha espessura, da resistência, da qualidade que Salomão fez aquele templo, na época com o entendimento que era para Deus, aquilo lá, e fez de todo o coração, e Deus inclusive se agradou, mesmo não habitando em templos. Mas assim, irmãos, eu quero mostrar para vocês que essa cortina foi rasgada
e por isso também hoje nós não mais fazemos isso na igreja. Uma cortina, um lugar santo, Santo dos Santos, a arca, porque já foi rasgado e agora nós, por Jesus, todos nós temos acesso à presença de Deus. Eu quero dar um título para esse salmo, características para estar na presença de Deus. Podemos ler todos juntos esse título? Vamos lá? Características para estar na presença de Deus, para estar no tabernáculo. Quais são as características do cavalheiro, né? Da dama, como diz o Benjamin Franklin? Quais são as características? Eu quero dar para vocês aqui algumas características. A primeira delas está no verso 2. Queria que você visse comigo na sua Bíblia aí, o verso 2. Vamos ler juntos o verso 2? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Primeira característica, irmãos, da pessoa que pode habitar no tabernáculo, primeira característica da pessoa que pode estar hoje na presença de Deus, ela precisa viver com integridade, tá? Eu fui procurar no dicionário. O que é integridade? O dicionário fala assim: integridade é qualidade ou estado de quem é íntegro. É sinônimo de honestidade, retidão. É um sentido figurado a honradez, a pureza. Pode designar uma atitude de uma pessoa incorruptível, né? Então o que é integridade, irmãos? É uma vida reta, é uma vida correta, é uma vida justa, honesta. Então o salmista começa nos ensinando no Salmo 15 que se a gente quiser estar diante da arca, estar diante do tabernáculo, ou hoje estar diante da presença de Jesus, nós precisamos ter integridade, tá? Integridade. E eu tenho um texto, acho interessante, a diferença entre caráter e reputação. Eu acho que integridade tem mais a ver com caráter do que com reputação. Vamos ler lá o que William Harris Davis disse, vamos lá? Reputação é o que pensa a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. Reputação é que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Então eu acho que integridade é isso. Integridade é mais do que o que a gente é em público, mas quem a gente é no privado. Integridade é quem a gente é em casa. Integridade é quem a gente é quando ninguém está olhando para nós. Integridade é quando a gente pode desenvolver uma vida sem querer o que estão pensando de mim, mas o que Deus pensa de mim. Irmãos, às vezes eu fico pensando assim, né? Quando a gente está com a nossa esposa, passa uma mulher do lado e você evita olhar para aquela mulher, e geralmente com uma roupa sensual, porque você respeita a tua esposa. Mas eu pergunto, se tua esposa não está perto, você olha? Então isso seria reputação e caráter. Uma coisa é você não olhar para uma outra mulher porque a sua esposa está perto, isso é reputação. Caráter é você não olhar para uma outra mulher que não é sua esposa porque Deus está perto de você naquele momento, né? Ou seja, quem é você no escuro, quem você é quando ninguém vê, quem você é quando ninguém assiste o que você faz. Isso é caráter, isso é integridade, né? Integridade está ligado a essa característica mais pessoal do que pública, mais particular, quem eu sou realmente, né? E o Samuel, eu falei aqui dele já, em ano de política, o Samuel é o profeta ficha limpa, né? É o Samuel. Ele chega diante das pessoas da sua época, já está com seus cabelos brancos, ele fala assim: de quem tomei um boi? De quem tomei jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno? E as pessoas falam assim: o senhor não deve nada, o senhor é íntegro, o senhor é honesto, o senhor deixou um bom legado, o senhor deixou uma boa fama, o senhor tem caráter e tem reputação também. Então, o Samuel é o profeta ficha limpa, que a gente possa ter pessoas hoje como o Samuel, que não precisa ser olhado pela esposa, nem pelo marido, ser uma pessoa correta, nos bastidores, no escuro. Esse é o nosso Samuel.
Avançando, versículo 3, pegue sua Bíblia, versículo 3, quero ler com vocês os versículos do Salmo 15, vamos ler juntos? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Irmãos, a linguagem de hoje fala assim, ó, não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Esse salmo tem dois temas principais. Primeiro tema, caráter. Segundo tema, conversas. Eu vou repetir. Esse salmo tem dois temas principais. Primeiro, caráter. Segundo, conversas. Eu pergunto, como são as suas conversas? Que tipo de conversas você tem? Né? Se você é uma pessoa que difama, você fala mal, como diz a linguagem de hoje, né? Irmãos, faz um bom tempo que eu não assisto televisão, mas eu me lembro uma época atrás, quando eu ainda assistia, que eu lembro que tinha alguns programas de fofoca, não sei se tem ainda hoje, como aquele tal de Leão Lobo, sei lá quem mais. Os caras ficam o quê? Fazendo fofoca. Ah, Justin Bieber virou evangélico. Madonna fez não sei o quê. Fulano fez aquilo outro. Você fica falando a vida dos outros no programa, né? Ou seja, o que acrescenta isso? Né? O que acrescenta uma revista, por exemplo, revistas que falam da vida dos outros, revistas que falam dos artistas, revistas que falam do que o artista fez, se divorciou, separou, se casou, se teve filho. Ai, gente, o que é isso? Que comércio é esse de comentar da vida dos outros? Artistas de televisão, políticos, líderes religiosos, ou seja, quem está na mídia, vamos comentar, vamos falar do que ele está fazendo, que ele foi viajar, que ele não foi, que ele casou, que ele separou. Enfim, é um comércio em cima da fofoca, do mexerico, né? E assim, sabe o que acontece? Eu já fiz uma série aqui na igreja, 7 pecados capitais, não é? Eu já fiz uma outra série aqui na igreja, lutando contra o pecado. Irmãos, e é certo que a Bíblia fala sobre a questão da fofoca, ela fala a questão da maledicência. Inclusive tem um mandamento, dentro dos 10 mandamentos, que fala assim, não dirás o quê? Falso testemunho. Não dirás falso testemunho, fofoca, intriga, bisbilhotice, difamação. Irmãos, são coisas que estão aí hoje. Estão aí hoje. E se você tem esse hábito de você falar dos outros, se você tem hábito de falar mal, ó, você está vendo está vendo lá o pastor Daniel? Está vendo que ele trocou de carro? Está vendo que ele não sei o quê? Está vendo que ele está fazendo isso, aquilo, outro? Sabe essa coisa? Está vendo o fulano de tal, o filho do ciclano, que sabe essa coisa, ficar falando mal dos outros? Está vendo o presbítero fulano? Você percebe que ele e a esposa não estão conversando? Sabe essa coisa de ficar falando da vida do irmão? Mas para que isso, gente? Cada um vai prestar conta a Deus do que está fazendo, que não está. Né? Então é uma coisa assim maligna, é uma coisa maldosa, é um hábito. Ah, mas não tem o que falar, vai falar dos outros? Me poupe. Fica quieto, poxa vida. Eu gosto de gente que fica quieta. Eu gosto. Eu sei que incomoda, né? Incomoda você sentar perto de alguém que fica quieto. Mas ali tem sabedoria. Porque você senta perto de alguém, o cara não fala nada. Ai, que cara chato, meu. O cara é sábio. Agora você senta perto de outro e começa. E o fulano, e o ciclano. Pastor, você está sabendo disso? Está sabendo daquilo? Não estou sabendo de nada, gente. Né? Então, irmãos, nós temos que estar atento com o que diz a Bíblia. O que está dizendo o Salmo? Leia o Salmo, vê se eu estou falando alguma coisa errada aqui. O que o Salmo está dizendo? Quem que vai ser um cidadão do céu? Quem que vai habitar no tabernáculo? O que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. O Salmo está falando para nós aqui. Que a gente tem que vigiar nossa boca, vigiar nossa língua, né? Vigiar o que fala. Ó, há quatro perguntas, antes de você falar alguma coisa, 4 perguntas. Primeiro, o que você vai falar é confidencial? Se for, não mencione. Segundo, o que você vai falar é verdade? É uma pergunta. É verdade?
Terceiro, o que você vai falar é necessário? E quarto, é algo bondoso? Vai fazer bem? Irmão, se não passar por esse filtro, não fala sobre esse assunto não. Não fala mal de alguém, não fala mal do irmão, do seu líder, do seu irmão. Não, não fale. Né? Vamos vigiar a nossa língua, a nossa boca. Já dizia o Tiago, né, o apóstolo Tiago, aquele que consegue controlar sua língua é perfeito varão. Né? É perfeito varão. Então, é um alerta para nós, nessa noite, a palavra de Deus, sobre o uso da nossa boca. Vamos avançando, verso 4, acompanhe na sua Bíblia aí, por favor, o verso 4. Vamos lá? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Eu fui procurar o que é essa palavra aqui, réprobo. Aí eu fui para a linguagem de hoje. Nova tradução, linguagem de hoje, ela fala assim: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Então assim, eu coloquei ali, tá vendo, amigos, né, entre aspas, né, ou seja, falsos amigos, né. Então, o que está dizendo a Bíblia? É que a gente deve não dar valor àquilo que Deus não dá valor, né. Então, se Deus rejeita aquilo, a gente rejeita também. É isso que está ensinando o Salmo, né. O crente, o cristão, ele precisa discernir se aquela amizade é boa, se aquilo é um bom amigo, se aquilo tem uma boa influência, né? Eu preguei aqui semana passada sobre o Salmo 1, e nós falamos aqui das amizades, né? Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu falei sobre isso, os falsos amigos. Então aqui está dizendo o quê? O que está dizendo esse salmo? Eu vou ler aqui de novo. Despreza aqueles que o Senhor rejeita. Então, se isso não faz bem, a gente despreza. E continua o verso 4. Desculpa, aqui faltou. Mas honra aos que temem ao Senhor. Honra ao que teme ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você sabia que você é o resumo de cinco amigos que você tem? Um palestrante americano chamado Jim Rohn, ele fala que nós somos a média de 5 pessoas que mais passamos tempo. Ou seja, se você tem 5 pessoas que você passa muito tempo com elas, você é a média disso. Então, se você está envolvido com pessoas que falam de besteira, falam palavrão, falam sobre adultério, falam de bebedeiras, enfim, você é isso que os seus amigos estão falando. Né? Então você precisa honrar a boas amizades. Aqui fala, mas honra os que temem ao Senhor. Olha, você tem um amigo de Deus, valorize esse amigo. Você tem um amigo que te dá bons conselhos, valoriza, honra esse amigo. Você tem uma amiga que dá bons conselhos para você, valoriza essa amiga. É isso que o Salmo está dizendo, que a gente tem que honrar os que temem e rejeitar os que não temem. Eu pergunto, quem você segue nas redes sociais? Quem você segue no YouTube? Quem são os seus admiradores? Quem você admira? Veja o que eles estão ensinando. Veja o que eles estão falando. Veja o que eles estão ensinando. Nós somos seres influenciáveis. Influenciáveis. Por mais que você não perceba e não acredite, nós somos seres influenciáveis. Versículo 4 ainda, vamos ler o versículo 4, a parte final do versículo 4, fala assim, ó, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, o que está na tela? Prometeu, tem que cumprir. Irmãos, esses dias eu fui fazer uma declaração, e aí uma declaração de renda, lá na escola do meu filho, porque ele tem um desconto lá, porque eu sou pastor, ele dá um desconto na escola, porque eu sou pastor. Aí eu tive que fazer uma declaração da minha renda. Só que eu tive que ir no cartório, assinar. Paguei não sei quantos reais, R$4, R$5. Eu fico perguntando, por que eu tenho que ir no cartório dizer que é verdade o que eu estou escrevendo ali? Por que isso? Porque as pessoas não têm palavra. Porque as pessoas não se comprometem com o que dizem. E por isso estão os cartórios aí na sociedade.
A gente tem que refletir, irmãos. Você acha que se as pessoas fossem sérias, todos fossem honestos, tivessem caráter, todos cumprissem o que prometessem, você acha que precisava de cartório? Não precisava. Mas aí você paga uma fortuna para dizer que você prometeu aquilo. Então, é muito sério esse assunto. É muito sério. E a gente precisa ser uma pessoa de palavra, senão você não pode habitar também no reino dos céus e nem no tabernáculo. Eu já estou indo para o final aqui, mais 2 tópicos. O versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia aí. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Sabe o que é usura? É o famoso agiota. É o que empresta dinheiro com lucro. Agiotagem. O Salmo diz que a gente não pode fazer isso, emprestar o dinheiro com usura. Um hebreu, ele tinha consciência que uma pessoa, um outro judeu, deveria ajudar um ao outro, especialmente os mais pobres, especialmente os que precisavam mais. E eles não podiam cobrar por isso. Está lá em Levítico 25, 35 e 36. Mas tem pessoas que fazem isso. Nem se fala dos bancos, né? Uma vez eu fui visitar uma pessoa que não era aqui da igreja, e eu conversando com ele, disse: e aí, como que está a vida? Ele disse: pastor, estou entrando num novo ramo. Que ramo, irmão? Agiotagem. Eu falei assim: eu posso mostrar um versículo para você? Tinha intimidade com ele. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia, Salmo 15, versículo 4, 5. Falei: olha aqui o que diz a Bíblia, irmão. Pastor, você que sabe. Você quer viver essa vida? Você decide. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita a usura. Deus não aceita você emprestar um dinheiro e você receber em troca mais do que isso. A Bíblia condena isso. Não é um dinheiro lícito. Pastor, mas e quem faz? É com Deus. Você cristão não deve fazer. Faça qualquer coisa na vida, não seja agiota. Faça outra coisa. Invente outro trabalho, outra forma de ganhar dinheiro. Mas não entra na agiotagem. Porque a Bíblia diz que aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O comentário de Calvino a respeito desse salmo, Calvino é muito claro, dizendo também lá no comentário, que um cristão não pode ser um agiota. E ele escreveu isso já há 500 anos atrás. E você já tinha na época dele pessoas mexendo com isso. Então, irmãos, vamos pensar se não existe outra forma de você ganhar dinheiro, além de você querer ser um agiota, emprestar dinheiro e ganhar dinheiro sendo devolvido. E são vários casos de pessoas que já foram assassinadas e mortas por causa de agiotagem. Não são poucas. Quem conhece mais sabe do que eu estou falando. E eu encerro então com o último versículo, o versículo 15. Vamos ler lá no finalzinho do versículo 15. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ou seja, por isso que o Benjamin Franklin falou, né, do salmo do cavalheiro, ou do salmo da dama. A pessoa que tem essas características de ter integridade, de não falar mal do seu próximo, né, de desprezar falsos amigos, valorizar bons amigos, cumprir o que promete e não emprestar dinheiro com juros, ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado. Vamos fechar os olhos?